Aí, instalou o piso vinílico no pavimento térreo e teve problema? O piso soltou? Começou a sair água debaixo do piso vinílico? Fica aí que eu vou te mostrar o que aconteceu e o que pode solucionar essa questão. Então, o tema da vídeo de hoje é bem interessante. Eu sou o Rafael Mraz e quero te trazer tudo que for de informação sobre piso vinílico e os processos de instalação. Antes eu quero te convidar para apertar no joinha, clique no botão inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro das notificações aqui do nosso canal. Como sempre aqui no início de cada vídeo, eu gosto sempre de relembrar os processos do piso vinílico, né? Para quem caiu de paraquedas no vídeo agora, o que é um piso vinílico, o que é um piso LVT, que a gente sempre fala. Então aqui na tela eu vou mostrar agora um raio-x. Então o piso vinílico ele é dividido em 6 camadas. A gente começa pela base, depois o miolo, que é a estrutura em si do revestimento, que é PVC. Esse material varia um pouco de cada fabricante. Alguns fabricantes utilizam material reciclado, outros utilizam material virgem, mas sempre PVC. Alguns fabricantes também põem no miolo desse piso uma tela que a gente chama de fibra de vidro. Ela ajuda muito na estrutura para a estabilidade do revestimento do piso vinílico. Ficou na dúvida o que é estabilidade? No vídeo que a gente fala sobre o piso vinílico em si, a gente menciona muito isso na questão da colagem. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, e aí é só adicionar e ver esse vídeo também. E aí as duas últimas camadas, que é a cor do piso, que nada mais é do que um filme decorativo, que é quem dá a cor, embasamento para o próprio revestimento. Então, os pisos que buscam padrão madeirado, ou padrão cimentício, ou até mesmo imitando aço cortem, então é um filme decorativo. E a última camada, que essa sim é a mais importante, né? Que é a capa de uso. A capa de uso é que vai dizer a resistência para esse revestimento de piso vinílico. Se ele vai ser um piso para uso residencial ou um piso para uso comercial. Ficou na dúvida, quer saber um pouco mais sobre piso vinílico? Vai no vídeo aí que a gente fala especificamente sobre o revestimento. E sobre o tema de hoje, né? Então, o pepino do piso vinílico instalado no pavimento térreo. Segue aí algumas imagens e alguns vídeos do que acontece nessa situação. Clientes que reclamam de marcas no piso vinílico, que problema na solução, o que aconteceu, tá piso marcando, piso saindo mancha do revestimento. Então o piso vinílico no pavimento térreo não é só chegar e colocar não, viu? A gente precisa fazer um cuidado de um controle de umidade, que eu vou explicar já, da onde vem essa umidade e como tratar. Existem alguns métodos aí, um bem prático lá no início da obra e outro que a gente vai ver aí na hora que o instalador chega para fazer a instalação. Então existem processos para fazer essa barreira de vapor. Então olha aí as imagens, né? Então situações de piso vinílico, agora o piso clicado mostra muito, às vezes esconde muito, né, a situação, porque o pessoal diz, bota o piso clicado que não vai dar problema. Não é bem assim não. O piso clicado precisa dos mesmos cuidados que o piso colado tem. Então essa imagem aí retrata bastante, um piso que foi colocado no sistema clique e ainda teve o transtorno de umidade. Então não é bem assim para instalar de qualquer jeito, né? Uma outra situação, vou mostrar um vídeo agora. Esse vídeo foi, se não fosse trágico, poderia ser cômico, né? O cliente reclamou de bolhas. A gente foi fazer uma vistoria na obra e aí eu indiquei para o instalador, não pode fazer o corte que a gente vai achar o problema aí dessa base. Então no vídeo aí vocês conseguem ver saindo água debaixo do piso. Então vamos entender da onde vem essa água, né? Porque normalmente quando a gente vai fazer uma visita e pergunta para o cliente, tem umidade no ambiente? Não, nunca tem. Então nunca tem umidade. A gente não vê essa umidade, então a gente vai entender da onde ela vem. Fique bem atento aí nos próximos capítulos desse vídeo mesmo. Outra situação, vou mostrar uma foto aí. O cliente reclamou que estava com essas diversas manchas no revestimento. Então, pela imagem dá para ver, eles não tinham nem se mudado ainda. O instalador fez a instalação do piso
e o cliente deixou a casa fechada e alguns dias voltou e estava nessa situação. Olha um zoom da imagem, o que aconteceu? Então isso é um processo de eflorescência, ela vem debaixo do contrapiso, esse esbranquiçado aí, aqueles sais que vêm do material cimentício e acabam migrando na superfície. E nessa mesma obra, olha um vídeo aí do que aconteceu. O cliente não satisfeito pediu para o instalador remover e olha a quantidade de água que está no verso desse piso vinílico. Então esse é o problema que a gente acaba acarretando e sofrendo aí sobre o processo de instalação. E um último aí, só para a gente finalizar os pepinos, né? O medidor de umidade já apresentou o sinal elevado e na vistoria manual, olha a quantidade de água que sai debaixo desse piso. Então esses são os processos que a gente tem de pepino para resolver quando o vinílico é no pavimento térreo. Mas e aí, Rafael, como é que eu vou saber se tem umidade no pavimento térreo ou não? Dois métodos de medição, né? Esse primeiro aí que está aparecendo agora é o método mais tradicional, acho que todo instalador conhece, mas não sei se todos fazem, que é aquela medição com a lona plástica. Então vai lá no local, né, pega uma lona 50 por 50 centímetros, faz o recorte, cola no chão, no contrapiso, bota com uma fita em volta dele. E o correto é deixar 72 horas, não de um dia para o outro. Normalmente o pessoal deixa de um dia para o outro, né? Precisa deixar um tempo a mais. E aí depois volta lá na obra, retira e aí vai ver se tem umidade, vai estar marcado nessa imagem do lado aí, mostra, né? Retirado, a lona sendo retirada e aquela marca escura que continha a umidade. Então esse é um método da gente fazer uma verificação. Outro método, vou mostrar aqui agora a foto de um medidor. Então esse é um higrômetro eletrônico, ele mede através de impedância eletrônica. Então é plugado, é fixado na verdade dois pregos no chão, uma distância ali de 10, 15 centímetros mais ou menos. Pluga esses conectores e aí o índice do LED nessa luz aí do medidor vai me dizer qual o índice de umidade que tá. Mas aí vem outra pergunta, né? Ah, mas Rafael, qual é o índice de umidade? Como é que eu sei se está úmido ou não? Existe uma norma que regulamenta isso. Vou deixar aqui na descrição também, tem um vídeo específico sobre esses requisitos da norma, tá? Mas já de chamado, a norma é a 14917-2. É uma NBR que é vinculada exclusiva para pisos vinílicos em instalação. Então tome atenção nisso. Então o que a norma diz? A norma diz que eu tenho 2,5% de transmissão de vapor. Então isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Mas a norma também me diz que é obrigatório o uso de barreiras de vapor em pavimento térreo. Então tome atenção, precisa e é indispensável fazer o uso de barreira de vapor no pavimento térreo. Então, sabendo que é indispensável o uso de barreira de vapor no pavimento térreo, vamos entender, né? Eu vou botar aqui na tela uma outra imagem, então o vídeo de hoje é cheio de imagens, né? De um corte, como se fosse uma imagem de um contrapiso, de uma obra, e um contrapiso ideal. Então vamos lá, na imagem a gente tem aqui o nosso solo, o aterro, que a gente faz o preenchimento na obra, e aí depois vem o nosso concreto. Depois do concreto tem um item ali que chama-se lona. Essa lona ela precisa ter uma espessura de 300 micras. Lembre, não é qualquer lona que a gente compra em material de construção, porque às vezes a gente vai lá e compra uma lona que a gente consegue enxergar do outro lado sem problema nenhum, né? Então entre o concreto eu boto a lona e depois eu executo o contrapiso. E aí sim a gente vem com o nosso processo ali de regularização e instalação do piso vinílico. Então lembrando, esse aí é o método ideal, é o que a gente precisa ter. Mas muitas vezes a gente chega na obra e não tem bem isso, né? Então a gente precisa fazer aquela medição, constatar se tem umidade ou não, para aí seguir com a solução para o cliente. Segue aí na tela então 3 situações de corte de contrapiso. Primeiro contrapiso, bem no canto esquerdo lá, é o mesmo sistema, então eu tenho concreto, contrapiso, mas vejam que em cima do contrapiso tem escrito impermeabilizante cimentício. Esse produto não serve para o nosso processo de barreira de vapor. Já vou explicar por quê.
Depois ali no canto direito, no meio da tela, é o corte que a gente viu anteriormente, então é o contrapiso ideal. Concreto, lona plástica e aí o contrapiso. Então esse é o processo que a gente considera ideal. E lá embaixo, por último, é o sistema que a gente vai executar. Quando a gente chega na obra e não tem a lona, a gente precisa fazer o processo de uma barreira de vapor à base de epóxi. Então esse produto que vai garantir o bloqueamento do vapor de umidade. Ah, Rafael, tu está falando de vapor, mas por que tem a ver vapor com umidade? Bom, vamos entender. Nessa imagem aí, vocês estão vendo esses cortes de contrapiso, tem essas gotículas azuis. Essas gotículas azuis são o vapor que vem pro contato com o problema do nosso piso, o problema que a gente vai ter, que ocasionou aquelas imagens lá no início. E da onde vem o vapor? Vamos entender essa imagem aí que eu vou botar na tela agora, que a gente tem o lençol freático debaixo do solo. E o que é o lençol freático? O lençol freático nada mais é do que rios que correm debaixo da terra. Então nessa imagem a gente consegue entender. Então a gente tem todo o desenho do solo e lá embaixo o rio que está correndo. Quando tem o aquecimento, como é que essa água chega na superfície? Ela chega através de vapor. Então é aí que ela vai chegar lá na superfície. Ah, mas o que tem a ver vapor com o contato da umidade da água? Bom, vamos agora entender, que é aí que vem o nosso pequeno e grande problema. Quando essa água em forma de vapor entra em contato com concreto, entra em contato com contrapiso, ela vai carregar todo aqueles sais que tem no material cimentício. E carregando esses sais, ela vai sofrer uma transformação química. E o que é essa transformação química? Isso nada mais é do que a alteração de pH dessa água. Essa água ela vai ficar uma água alcalina. Essa água alcalina a gente pode comparar como se fosse uma água ácida, uma água de bateria também, por exemplo, que vai derreter os produtos. E aí o grande problema está aí. Essa água alcalina ela vai derreter, ela vai remulsificar a cola do piso vinílico que está ali instalado. Então o nosso problema com essa umidade do solo é a umidade alcalina que sofreu alteração química por ter contato com concreto e com contrapiso. Então lembro isso, por quê? Porque o piso vinílico, a gente falou lá no início, né, é um piso plástico. Se eu pegar esse piso vinílico e jogar ele dentro de um balde d'água, dentro de um aquário, ele não vai danificar, porque o plástico ele é resistente à água, então esse não é o problema. Nosso problema é a alcalinidade da troca desses produtos cimentícios. Mas então, Rafael, como é que eu vou resolver para não ter esse problema com vapor? Bom, se a gente estiver em contato com a obra na época da construção, a gente consegue resolver muito prático. Lembra lá da imagem que eu disse do corte do contrapiso ideal? Então vou botar aí na tela agora, vou subir aqui na tela, ó, essa imagem. Então reparem, é uma laje que a gente tem, um concreto, o pessoal botou essa lona plástica. Isso é uma lona que tem acima de 300 micras, que é o que a norma pede, a nossa NBR pede. Como a gente vai estar executando um contrapiso não aderido, eu preciso fazer a inserção de armadura. Então vai ser um contrapiso estruturado. E aí por isso esses materiais de aço junto nessa estrutura. E aí depois disso, vamos trocar de imagem agora, aí fica essa execução. A gente vai ter um contrapiso armado com uma lona plástica que já está protegido contra a barreira de vapor. Mas vamos dar o exemplo que a gente chegou lá na obra e não tem essa lona, não tem essa barreira de vapor. Pois bem, aí a gente vai precisar fazer uma barreira química com produtos específicos para isso. Aqui cabe um adendo que eu queria lembrar a vocês. Eu vou mostrar aqui essa imagem agora do contrapiso lá que diz material cimentício. Por que material cimentício, impermeabilizante cimentício não serve para esse tipo de barreira de vapor? Pois bem, impermeabilizantes cimentícios são abertos à difusão de vapor, então ele não vai barrar esse vapor que a gente está falando. Esses produtos impermeabilizantes cimentícios são ótimos produtos para a construção de caixa d'água, de piscinas, de lajes de terraço, de muros de arrimo, de contenção. Por que isso? Porque eles são produtos para pressão positiva e para pressão negativa.
mas pressão negativa é a pressão de água, não é pressão de vapor. Então fique esse alerta aí de conhecimento. Feito, pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Fica a dica para processo de instalação de piso vinílico no térreo, que precisa sempre ter muito cuidado. E fiquem atentos, ativem o sininho aí para mais novidades de vídeo no nosso canal. Grande abraço a todos!